Oi, eu sou o Cypher e 6 meses. 6 fucking meses depois, um episódio dessa trolha finalmente é lançado. The Amazing Digital Circus, ou O Incrível Circo Digital pros BR, lançou um novo episódio com uma aventura oficial pra gente nessa sexta-feira, dia 3 de maio. E apesar de na superfície, ele parecer um episódio normal e até calminho, considerando que não tem nenhuma criatura gigante mortal de dados correndo atrás das pessoas e fazendo elas serem destruídas, esse episódio vem recheado de uma doce crise existencial e questões sobre a vida, as quais eu infelizmente não vou poder falar a respeito agora, mas isso vai ficar para outros vídeos, relaxa. Porque junto com elas também vieram vários easter eggs e informações pra gente analisar e teorizar a respeito do circo digital. E claro, o mais importante, informações sobre o misterioso e querido coelho roxo psicopata preso dentro de um jogo que não é William Afton, Jax. Como já faz um tempo que a gente não vê essa trupe por aqui, eu acho que seria interessante a gente dar uma relembrada no que aconteceu. Desde já eu já aviso que esse vídeo vai sim ter spoilers sobre o segundo episódio de Digital Circus, então assiste por sua conta e risco, ou então, se você ainda não tiver assistido, vai lá ver e depois volta aqui. Em um belo dia, uma pessoa que a gente não sabe o nome coloca um headset VR e é enviada para um mundo digital maluco chamado O Incrível Circo Digital. Uma vez que ela tá lá, ela percebe dois problemas. Número 1. Não importa o que ela faça, ela não consegue tirar o headset da cabeça. E nem sequer sente ele no próprio rosto, praticamente arrancando a própria cara, enquanto ela tenta sair da simulação e falhando. E número 2. Caramba! Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ela até lembra de colocar o headset e onde ela vivia antes do headset, e provavelmente o que ela fazia. Mas qualquer coisa além disso é um puro mistério, tanto pra ela quanto pra gente. O que faz com que a palhaça, agora recém-nomeada Pomni, sofra com algumas crises existenciais enquanto ela tenta entender o que tá acontecendo e como as coisas ficaram desse jeito do dia pra noite. Felizmente, para ajudar e acompanhar ela nessa crise existencial, ela tem Hagatha, a boneca de trapo gentil, Kinger, o rei de xadrez maluco, Gangle, a fita insegura, Zubo, o treco indiferente, e por fim, Jax, o coelho mau caráter. Ao mesmo tempo, esse grupo inteiro tá sob os cuidados de Kane, uma arcada dentária com olhos e o dono do circo onde eles moram agora, junto com sua aparentemente parceira de negócio e amiga, a Bolha. E infelizmente, esse momento de cumprimentos e aventura que o Kane deu pra eles fazerem lá naquela hora é interrompida pelo último integrante do circo que ainda tinha que ser apresentado. Kofmo, um palhaço meio desequilibrado que acabou sendo abstraído no mesmo dia em que a Pomni entrou. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre o que acontece depois disso no episódio 1, você pode ir lá assistir ou ir ver esse vídeo meio antigo meu, que tá meio errado e é velho, mas é o que tem pra hoje. E depois de tudo isso, finalmente a Pom consegue um tempinho pra poder descansar e processar tudo o que acabou de acontecer, que é exatamente quando o segundo episódio tem começo. Nele, a gente pode ver já de começo um pesadelo que a Pomni tá tendo, onde ela sonha que não conseguiu aguentar a pressão e a loucura e acabou enlouquecendo, ou melhor, abstraindo. É importante frisar desde já que, apesar da dublagem, loucura e abstração são sim duas coisas bem diferentes, além de terem muito pouca relação entre as duas, uma vez que a gente só pode especular sobre o estado mental do Kofmo antes dele abstrair, e o Kinger tá lá, firme e forte, mesmo sendo considerado o personagem mais biluteteia de lá, até pelos próprios personagens, e ser o que tá lá há mais tempo, talvez só perdendo pro Kane, e olha lá. Depois de abstrair, a Pomni é jogada no porão junto com as outras criaturas que já abstraíram antes. E enquanto ela tá sendo jogada nesse abismo, ela é obrigada a assistir enquanto Hagatha, Kane e Jax humilham ela, falando sobre como ela não conseguiu aguentar o tranco e foi de base. Até que finalmente, quando ela se transforma, ela acorda, caindo da cama em cima de um bloquinho e ferrando com a colisão do jogo. Nessa mesma hora, a Hagatha chega no quarto dela para poder avisar que o Kane tinha preparado uma nova aventura para eles fazerem. E essa aventura da vez é o resgate do xarope de panqueca que foi roubado do reino de Desfiladeiro Doce. E a Pom tá... eu acho que desanimada é meio que um eufemismo pro estado depressivo que ela tá. Apesar de não sentir a menor vontade de sair da cama ou viver, ela vai. E junto com a trupe, menos a Zubo, que não quis ir, começa uma perseguição em alta velocidade atrás dos bandidos com um fucking caminhão de guerra destruidor de doce. E essa perseguição acontece até no momento onde a Pomni sem querer acaba entrando no caminhão dos bandidos. E tentando ajudar ela, o Kinger decide jogar uma âncora atrás dela, pra ela segurar. Essa âncora acaba prendendo os dois caminhões, fazendo com que eles batam e sejam jogados pro lado. Enquanto o caminhão da trupe é levado pelo desfiladeiro doce e é jogado no rio de chocolate, o caminhão dos bandidos, com a Pomni, é jogado pra uma pedra, o que acaba ferrando com a colisão do jogo de novo, e acaba jogando tanto a Pomni quanto o Gamigu, o líder dos bandidos, pra debaixo do mapa, e os outros dois, junto com o caminhão, pro céu, literalmente.
Uma vez debaixo do mapa, a Pomni e o Gamigu têm uma conversa de coração para coração sobre a existência e o propósito de vida do Gami, onde a Pom reconforta ele depois de uma crise existencial de ter que falar sobre como ele não tem sentido praticamente. Em um momento de compaixão, decide chamar ele pro circo para ele ter um lugar para ficar, agora que ele sabe que nada no mundo onde ele tava passa de uma criação do Kane para entreter o pessoal. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a trupe conhece o Caramelo, um monstro que foi expulso do reino por comer os súditos da princesa. E o Jax brilhantemente decide fazer uma troca com ele. O Caramelo recebe poder entrar nos portões do reino mais uma vez e comer os súditos que ele quiser. E o Jax recebe completar a missão. Finalmente, depois da Pomni descobrir um jeito de voltar pro mapa, usando a porra da colisão outra vez, geral se reencontra e o Gami é apresentado pra galera. Eles devolvem o xarope e voltam pro circo, onde o Kane some com o Gamigu, como se ele simplesmente não fosse nada além de um NPC. E depois disso, o episódio acaba com a Pom tendo um momento de leve coringada por isso ter acontecido, antes de finalmente ir pro velório, onde ela lembra do pesadelo e percebe que ela não tá sozinha, e que ela tem esses amigos ali pra ajudar ela e lidar com tudo que tá acontecendo. Menos o Jax. Até que foi um episódio fofo, apesar de meio traumático. Pronto, episódio resumido. Agora vamos pra parte interessante? Esse episódio foi, sem discussão, muito bom. Valeu bem a pena a espera e mesmo que ele tenha sido meio apressado na parte do fim, sem tempo de poder fechar satisfatoriamente todas as tramas que ele abriu, mas ao mesmo tempo ele deu muito espaço e informações para muito mais especulações e teorias a respeito desse mundo e como o circo funciona e, principalmente, para onde essa websérie vai. Mas uma coisa que muita gente notou e comentou a respeito é o fato de que, apesar de não ter sido o foco, o Jax se destacou bastante nesse episódio. Boa parte desse destaque aconteceu porque ele pareceu um pouco diferente do que a gente viu lá no piloto, como se ele tivesse ficado mais insensível e agressivo e maldoso do que era antes. O que na real é verdade. O Jax durante o piloto passava muito mais como um cara brincalhão e cínico, do tipo que gosta de provocar os outros pra ver ele se ferrando, do que nesse episódio, onde ele tá bem menos sarcástico e sutil, e tá indo direto pra humilhação, xingamento e manipulação, e até mesmo assassinato. E isso tudo provavelmente aconteceu porque, no primeiro episódio, ele estava focado na Pomni, tentando conhecer ela e descobrir quais são os gatilhos e as quebras dela. E por isso ele acabou sendo bem mais amistoso do que o normal, até pela aventura criada pelo Kane naquele momento não prometer nenhum tipo de violência ou alguma coisa que tenha sangue. Enquanto durante a menção dos desfiladeiros, a própria premissa do negócio é uma perseguição com caminhões destruidores de guerra. Então simplesmente isso já deve ter despertado a sede de sangue que ele tinha guardado. Mas acima disso tudo, a gente também é muito indicado a ideia de que ele não age desse jeito simplesmente por ser maluco, maníaco e que gosta de ver o circo pegar fogo. Ele provavelmente tem um plano, e principalmente um objetivo com tudo isso. Com o funeral do Kaufman e o fim do episódio piloto, fica implícito que o circo digital é uma prisão de qualidade. Uma vez que quem fica lá não consegue morrer e nem sair de lá de jeito nenhum. E o mais perto de uma saída que parece existir é a própria abstração, que provavelmente tira a racionalidade da pessoa. Isso e o Void, que é um mistério absoluto que ninguém sabe a respeito. E aparenta levar ou pro resto dos arquivos do computador, ou então até mesmo pra própria internet. Mas não é só porque lá parece não ter saída, que quem tá lá dentro não vai querer tentar sair. Seja por algum tipo de brecha ou uma esperança para conseguirem escapar desse purgatório digital. E de todas as pessoas no circo, só 2 parecem ainda ter a capacidade mental de procurar essa saída constantemente. Afinal, Kinger já tá há tanto tempo lá dentro e já enlouqueceu de uma maneira que não teria nem a capacidade de processar um plano para procurar uma saída, mesmo que ele quisesse. Gangle é medrosa e não é focado bastante para querer tentar isso mais de uma vez. Hagatha, por outro lado, se contenta com um pouco e se importa mais em continuar intacta e viva do que realmente sair de lá. A Zubul também já desistiu há bastante tempo e não se importa com mais nada. Então, por eliminação, como Kane também não quer sair de lá e eu acho que ele nem deveria nem poderia, os únicos com a mentalidade e voluntário bastante para continuarem tentando jeitos de resolver esse problema e continuarem a tentar recuperar a liberdade são Pomni e Jax. Mas enquanto a Pomni procura em vão por uma saída física onde ela consiga passar e finalmente voltar para o mundo real, o Jax provavelmente já tem uma noção um pouco melhor sobre como esse mundo funciona e como conseguir um jeito de sair de lá, seja por uma porta ou meios mais não ortodoxos. E a gente pode perceber até dicas sobre isso com a loja do seriado, onde enquanto todos os personagens têm uma fotinha dos seus quartos como fundo de material promocional, a foto do fundo do Jax estranhamente é um pouco diferente das outras, o que só deixa tudo bem interessante. Simplesmente porque, ao invés de ser uma foto do quarto dele,
A foto que é usada de fundo é uma foto da porta do quarto dele, com a parede do circo descascando e revelando o Void por trás dela. E essa foto, meus amados, diz muito mais do que você pode imaginar. Se tratando do Jax, especificamente, ele tem uma característica que se manteve sim consistente durante os 2 episódios da série e que é tratada como um traço muito importante. Ele tem algum poder secreto sobre os humanos, ou até mesmo o circo, ou até mesmo o próprio mundo digital, que dá permissões extras para ele. Mas, no entanto, o Jax especificamente só usa essa habilidade quando o Kenny não tá ativamente olhando para ele, uma vez que essa dentadura voadora esquisita claramente não é onisciente e muito menos onipresente. Dá pra ver ele usando essa habilidade lá no primeiro episódio, quando o Jax decide arrombar o quarto do Kaufman por ele não responder, quando a Agatha decide levar a Pomni pra conhecer o outro palhaço do circo. E mais tarde no segundo episódio, quando ele consegue pegar a chave do Reino Doce sem que a Agatha perceba. E isso é só um gostinho de tudo que ele consegue fazer. Já que a gente também pode perceber no segundo episódio que ele tem a capacidade de summonar itens pra mão dele, como uma bazuca e facas e até mesmo uma porra de um cutelo dentro do caminhão. Esses itens todos não têm nenhum tipo de aparência ou skin de doce, além de também serem os únicos itens que a Agatha questiona por que estão ali, o que mostra claramente que eles não estavam antes e que eles não pertencem a esse mundo. Todas essas coisas são pontos que mostram o quanto o Jax ainda tem pra mostrar e principalmente o tanto que ele se aproxima do Kenny em comparação aos outros personagens. Mas o porquê, ou melhor, como ele conseguiu ficar desse jeito? São 2 perguntas que, pra gente tentar responder elas, a gente teria que olhar um ponto específico que muitas vezes acaba sendo ignorado por muitos nessa série, o que eu acho que, considerando a importância que já teve em outras, devia ser mais observada. O próprio nome dos personagens. Se você analisar com calma o elenco do Circo Digital, você vai perceber bem rápido que a maioria dos personagens escolheram seus nomes baseados na forma que eles assumiram uma vez que eles entraram no mundo digital. O Kinger, a aparência dele é baseada em um rei de xadrez. A Gangle. Gangle é um verbo em inglês que é usado para descrever um andar desengonçado, que é exatamente a maneira como ela anda. Esse nome inclusive foi dado pelo Jax, provavelmente para usar como um bullying. A Agatha é um outro exemplo porque ela foi baseada em uma Raggedy Ann, que é basicamente uma boneca de pano bem parecida com a Agatha e bem estilo Annabelle original, tá ligado? Mas só 3 humanos têm nomes diferenciados que não parecem ter nenhum tipo de razão. Pomni, Kaufman e Jax. A Pomni a gente sabe por um fato, por ter visto isso acontecer, que o nome dela foi dado por azar ou sorte. O Kaufman, por outro lado, tem várias teorias sobre de onde o seu nome poderia ter vindo. Desde comparar ele com o livro Metamorfose de Kafka, usando as palavras Kaf e Mo de metamorfose, ou então ele pode ter sido baseado em um de 2 Kaufman, seja o diretor do filme O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, ou até mesmo o próprio animador, Kaufman. E por fim, o Jax, que não parece ter uma origem específica para o seu nome, uma coisa que é muito estranha para um nome tão, vamos por assim, normal comparado aos outros. Apesar de existir a chance de que esse nome tenha sido baseado no fato de ele ser um Jack Rabbit, pela própria personalidade e acidez que ele apresenta durante a série, dá pra imaginar que ele não aceitaria ter um nome desse tipo. Muito por conta do fato disso ser um jeito de zoarem ele de volta, chamando ele de coelhinho ou de coelho da Páscoa ou qualquer coisa desse estilo. Mas se você decidir um pouquinho mais a fundo e pesquisar sobre automação, informática e projetos, você descobre uma alternativa bem interessante para ele usar. Meus queridos e queridas, eu apresento vocês ao JavaScript assíncrono e XML, ou Ajax para os íntimos. Esse sistema é uma combinação de tecnologias e aplicativos web que deixa a interação com o usuário bem mais dinâmica e rápida, permitindo que elas sejam capazes de trocar informações sem interromper a experiência do usuário. Em termos bem simples para quem não trabalha com isso entender, ele faz isso usando uma função JavaScript para criar um objeto de pedido no navegador. Depois disso, ele compila as informações da página em questão, tudo em um arquivo XML. Esse arquivo é mandado para o servidor dentro desse objeto de pedido. Quando o servidor recebe esse objeto de pedido, ele processa tudo isso e responde com o que foi solicitado. E o navegador pega essa resposta e adiciona ela no site sem recarregar a página, o que é principalmente eficiente por adicionar só o que é solicitado, ignorando tudo que for adicional ou desnecessário e aumentando a velocidade do processo do pedido. Mas Cypher, o Ajax é um sistema usado em sites para registrar resultados de votações, autocompletar frases que estão sendo escritas e mandar notificações de trending topics do Twitter para as pessoas. Por que você está falando disso se o Circo Digital é um jogo? Algum programador perdido na minha plateia pergunta. Nesse caso, para responder isso, a gente tem 2 interpretações. Primeira, o Ajax em si pode não ser o que realmente é usado pelo Jax para fazer tudo o que ele faz.
Mas o Jax claramente tem algum tipo de sistema ou programa parecido com isso, que ele usa para poder pedir o acesso dos lugares que ele quer abrir, fazendo esse pedido para a raiz do código discretamente e passando despercebido pelos outros humanos e até mesmo pelo Kane, que apesar de ser um deus todo-poderoso, não deve ter acesso ao que acontece na raiz especificamente do código, que é a base onde tudo acontece, inclusive a base onde ele é escrito, como a gente vê por ele não ter nenhum tipo de controle sobre o Void. Falando dele, a segunda interpretação que a gente pode ter é que o tal vácuo que a Pomni inclusive entra no piloto seria o servidor de internet onde o jogo é hospedado. E como o quarto do Jax parece ter algum tipo de ligação com esse lugar, podendo ser uma ligação que ele tenha até encontrado ou feito pra lá, muito provavelmente para que ele pudesse fazer pedidos direto do servidor de internet. Olhando por qualquer um desses lados, o plano que o Jax parece estar arquitetando é claramente o mesmo: sair do circo de qualquer maneira possível. Como o piloto sugere a ideia de que os humanos que estão presos no mundo digital trabalhavam na empresa que parece ter feito e financiado esse projeto antes, então é bem seguro assumir que os humanos teriam algum tipo de conhecimento sobre pelo menos áreas mais importantes em uma empresa de tecnologia. E esse controle que o Jax aparenta ter sobre o circo indica pro fato de que ele provavelmente era um dos principais programadores responsáveis pelo projeto antes de finalmente colocar o headset para testar. O que também daria para ele o conhecimento dos limites e características específicas desse mundo. Tipo a imortalidade dos personagens, que eles apresentam durante toda a cena de perseguição, o que até explicaria o descaso que ele tem pela vida das pessoas e o bem-estar de seus companheiros de aventura, até as políticas de punição que o Kane muito provavelmente é obrigado a seguir. Então, na esperança de conseguir escapar do circo, ele deve estar tentando ativar discretamente a política de punição por violência e mau comportamento. Mas ao mesmo tempo, por essa mesma razão, ele deve ter uma noção sobre o que ativa a tal da abstração, que, como eu comentei no meu último vídeo sobre The Amazing Digital Circus, provavelmente é uma coisa programada, que, resumindo, parece acontecer só em momentos onde o personagem fica desinteressante pro mundo, e simplesmente sair xingando e batendo em tudo como se não houvesse amanhã, além de não ser nada eficiente, porque provavelmente só iria te dar um timeout, também deve cair nesse critério, o que significa que se ele não quiser ser abstraído, ele precisa ser bem convincente na trollagem. E com o tempo, de pouco em pouco, ir construindo esse personagem psicótico e arrombado que em algum momento vai um pouco longe demais e faz alguma coisa horrível o bastante para poder ser banido do jogo, seja abstraindo outra pessoa ou fazendo elas irem de base. E ao mesmo tempo que ele é banido, finalmente ele é liberto dessa prisão, seja com as outras pessoas, seja sozinho. E para poder lembrar disso todos os dias e nunca perder essa vocação, continuar focado nessa missão, ele escolheu um nome que não só representaria o que ele usa para explorar o mundo e causar o máximo de destruição possível, mas também a total e completa antítese do Caim. Essa que cumpriria a profecia bíblica marcada pelo nome da própria empresa que começou esse inferno. Adotando o papel de Abel, que deve e vai ser morto pelo Caim a qualquer momento de qualquer maneira. O A no nome C e A. Pra quem tá em dúvida, não, eu não pretendo seguir o exemplo da Glitch e demorar mais 6 meses pra soltar um vídeo novo. Eu só tô bem ocupado com os estudos e por isso os vídeos vão ser meio inconsistentes ainda. Mas o que importa mesmo, sobre o Circo Digital. Como eu já disse, esse episódio foi muito bom e com certeza vale muito a pena a espera. E eles devem ter ficado muito tempo renderizando aqueles confetinhos. Meu pai amado, pra que tanto? Mas valeu a pena principalmente porque ele garantiu muito material pra vídeo. É sério, o tanto de coisa vai ser rivalizar com o Hasbin, tá ligado? E é sempre bom ver um seriado de internet que tá fazendo sucesso ser dublado oficialmente. Mas e você? Gostou dessa teoria ou acha que eu viajei na maionese mais do que o Kinger? Você curtiu o episódio ou só achou ele muito grudento pro teu gosto? Gostou da interação do Gummy com a Pom? Tá ansioso pelos próximos episódios? Ficou surpreso com o final explosivo do Gamigu? Comenta aí. As suas ideias são sempre interessantes de ver e comentários são bons pro algoritmo do YouTube. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que possa te ver de novo logo. Tchau!